Olá, meu amigo, minha amiga, estou aqui com muito prazer recebendo você que está aí deste lado. Nós vamos começar hoje o nosso primeiro episódio do Idealcast. Estou aqui, Everton Quirino, como apresentador deste programa e com muita felicidade no coração. Quem divide a bancada comigo aqui é Matheus Colombo, um especialista digital, está conosco aqui. Né, Matheus, muito obrigado por ter vindo, obrigado por participar de tudo isso aí. Quer dar um recado pro pessoal? Fica à vontade. Claro. Obrigado, Everton. Obrigado ao pessoal que está assistindo, né? Convite, essa honra estar ao lado do Paulo aqui. Primeiro programa aí do Idealcast. E vamos bater bastante papo aí, divertir a galera. Com certeza. Então, nada mais justo do que a gente começar, Matheus, o primeiro episódio, com o José Paulo Pereira, CEO do Grupo Ideal Trends, e vai falar um pouco de vida, um pouco de negócio conosco, né? E durante esse podcast a gente vai entender a trajetória do José Paulo. Tudo bem, José Paulo? Como é que você está? Tudo bem, Everton, tudo bem, Matheus? Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, vai ser um papo muito legal. Essa onda de audiocast, podcast é uma coisa muito legal que aproxima a gente da audiência, né? Uma coisa livre, legal. Tenho certeza que vai ser muito bacana esse bate-papo. Obrigado pela oportunidade. Muito bom, muito bom. Pessoal, nós já vamos começar. Se vocês quiserem interagir um pouco conosco depois aí no bate-papo, no chat, deixar sua pergunta, fique à vontade. Esteja conosco, esteja sempre perto de nós, porque da onde tem conhecimento bom é que vai transformar a sua vida, vai transformar a tua família, a sociedade num todo. Nós estamos focados em transformar a tua vida, seja o âmbito que for. Então, aprenda um pouco conosco aqui, com o nosso dia a dia. E nós vamos começar falando algo interessante. José Paulo, nós sabemos que todos nós que estamos nessa mesa somos de origem humilde, né? E você sempre conta uma história da sua mãe, que ela põe uma sacola plástica no seu tênis. Nós queremos começar o bate-papo de hoje em cima disso aí, né? E a partir daí nós vamos traçar uma trajetória, todos nós três juntos aqui, sobre o todo. Cada um vai falar um pouco de si, mas queremos saber de onde você saiu, onde você chegou e o que você pode trazer para a sociedade dentro de tudo que você aprendeu. Mas essa história eu acho ela muito interessante, muito boa. Pois é, essa história remonta aí quando eu tinha 6, 7 anos de idade, eu estudava em escola pública, né? E da minha casa até a escola não tinha asfalto. Então, quando chovia, era dureza, né? Então, a minha mãe punha o saco de plástico nos pés da gente. Eu tinha o conguinha, conga. Quem lembra de conga? Eu lembro. Não é da minha época. Eu lembro do conga. Não lembro. Bamba Cabeção. Que chute. Que chute. Você teve que chute? Eu tive o Bamba Cabeção e o que chute. Pois é, eu tinha eu tinha um conguinha. Minha mãe tinha o conga de ir para a escola e ela punha 2 sacos de plástico e amarrava na ponta da embalagem. E a gente ia para a escola, né? E tinha umas pedras que pulava, porque às vezes encharcava. Então era realmente um desafio. E aí chegava na escola, às vezes furava o saco de plástico e aí ela substituía o conguinha que ela levava na bolsa. Se não furasse, seguia com aquele, né? Mas normalmente furava. E aí ela trocava. E a professora Nilza, né? Eu lembro até hoje da 3ª série, uma vez comentou que eu era uma criança que estava sempre limpinha, arrumada. E aí conversou com a minha mãe numa reunião de pais e tal, e a minha mãe explicou dos cuidados que ela fazia. Na época meu pai não tinha carro e tal, mas são lembranças assim muito especiais que eu tenho com carinho da minha mãe pelo cuidado, né? Eu digo que a minha carreira profissional foi grande parte moldada pelo cuidado dos pais antes mesmo de ir para a escola, né? Então eu nasci no Rio Bonito, zona sul de São Paulo. Então, essa é uma das histórias, né, que eu tenho da escola, minha mãe levando da casa para a escola, isso mesmo, da sacola. E o conga, se perdesse a palmilha, Matheus, doía o pé, porque ele tinha uns quadradinhos dentro, cozinhava e doía o pé. Né? Paulo, ainda nesse assunto, a gente quer fazer uma pergunta direta para você. Você era bom aluno, Paulo? Não. Mediano. Mediano, não era bom, não. Não era bom. Na realidade, não era. Eu procurava fazer ali as coisas, mas na média, assim, não era algo acima da média, não. Não gostava de estudar, Paulo? Não, na realidade eu fazia o que precisava fazer, né? Mas não, acho que o gosto pelo estudo veio um pouquinho depois, quando eu li um livro do Marcos Reis chamado Mistério dos 5 Estrelas, que a professora introduziu a literatura, né? E aí eu comecei a ler e naveguei na história. É um livro que contava um mistério de um hotel que aconteceu um assassinato e tal. E aí eu entrei no mundo do artista e foi uma coisa muito legal isso daí. E aí eu comecei a pegar gosto pela literatura, não foi nem parte profissional, nada. Então eu sempre digo, né, que a criança tem que ser estimulada a ler, a aprender, porque quando tem estímulo, aquilo ali vai para frente, desenvolve, cresce, né?
Então, não era bom aluno, não. Era médio ali, sentava também ali no meio, nem para frente, nem para trás. E eu acredito que tive bons professores, né? A dona Elisa, que me alfabetizou. Aliás, toda vez que eu vou votar, eu voto na mesma sala, né? Não voto mais, eu moro fora agora, mas sempre quando eu ia lá, eu ia na mesma sala que a dona Elisa me alfabetizou, né? Então eu tive bons professores, a escola José Vieira de Moraes, uma excelente escola, né? Eu posso dizer que tive uma excelente escola pública com a diretora da época, muito dona Cida, muito focada, disciplinada, pais que me incentivavam a estudar, mas era um aluno mediano, viu? Era mediano. Era mediano. Mas despertou para o conhecimento. Despertei depois, rapaz. É o que eu falei, comecei a ler esse livro. Era a série Vagalume, Paulo? Série Vagalume. Aquele pretinho e tal, os Caravelho do Diabo. Esse aí mesmo. Exatamente, a série Vagalume, você lembra, né? Eu lembro. Esse cara velho. Então, muito interessante esse do Marcos Reis, se eu não me engano. Exato. Mistério. Então, foi bem interessante porque navega, né? Navega. Eu não sei, o pessoal talvez não sabe, eu sou da época do mimeógrafo, Everton. Eu também. Né? Eu também. O professor passava a prova com aquele cheiro de álcool. Conheceu, né? o mimeógrafo, Matheus? Não. O mimeógrafo passava o álcool no stencil e chamava. A gente torcia pro professor chamar a gente para ajudar, só para poder sentir o cheiro do álcool. Entendi. Não conheço, cara. Mas era assim, era dessa forma. O Paulo falou muito bem, né? E essa série que o Paulo fala, ela era introduzida no primeiro grau para a gente poder desenvolver. E era tudo com biblioteca, né? Não dava para ir no Google pesquisar nada. Não tinha. Nada. Na verdade, era giz, lousa, quer dizer, todo aquele processo artesanal que eu chamo, né? Bem de ensinar, né? Mas olha, muito gostoso, viu? Eu, quando lembro da minha infância e vejo de tudo isso, eu lembro da merenda. Eu lembro, sabe, Everton? Era uma cumbuquinha com uma... que a gente tinha sopa e tal. Era um prato azul na minha época, assim, azul bem escuro. E a caneca vinha PMSP azul também. Se num dia você tomava suco, no outro dia era chocolate, ela estava cheirando suco ainda, entendeu? Eu me lembro com alegria, porque, quer dizer, foram os primeiros passos, né? Foi o começo de tudo, foi o despertar do conhecimento. E eu sempre falo para as pessoas agradecer, ser grato a tudo que você tem, né? Independente de juízo de valores. Eu agradeço a escola que me alfabetizou, a dona Elisa, não esqueça até hoje, o professor Sirineu Alvarenga, que ele ensinou a gente, para você ter uma ideia, na 5ª série, a cantar La Marseillaise, o hino nacional da França. Caramba. E eu aprendi isso na escola pública, o hino nacional da França, né? Então, a escola é muito boa, até hoje está lá, e era dureza, porque dos dois lados da escola tinha a fábrica de mármore, e trabalhava 24 horas, aquele barulho. Serra. E assim, eu lembro que na época não tinha ar-condicionado na escola, então tinha desafios, né? Mas foi muito legal, uma época muito bacana, onde eu aprendi bastante. E eu acredito que a escola realmente é a base, né, Everton? É a base. Primeiro é a casa, né? Aliás, tem um grande educador francês que diz que a casa é a primeira escola e a escola é a segunda casa, né? Então, exato. É preciso ter a base de civilidade em casa, mas a escola ela dá essas condições. Então, eu tive uma infância legal, acho que foi muito boa.